Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André, faço parte da EMA Software e vim aqui apresentar para vocês nessa videoaula um pouquinho sobre a nossa ferramenta de EPM, para que possa fazer a gestão de projetos dentro da sua empresa. O nosso EPM ele pode ser comparado ao Microsoft Project, tá? Então é um dos concorrentes que a gente tem aí mais fortes. O diferencial principal que a gente tem em relação à concorrência é que o nosso EPM ele está dentro da ferramenta Docs e dentro dele existe o BPM, que é uma ferramenta que vai auxiliar principalmente na parte de automação dos processos. Se a gente for olhar lá dentro do PMBOK, né, existem lá as 9 áreas e, se eu não me engano, 50 e poucos processos dentro do PMBOK, né, que tem que ser gerenciado dentro de cada área delas. Então, como automatizar aqueles processos? Como definir a regra de acordo com o seu negócio, de acordo com o tamanho de cada projeto, sendo que cada projeto é único e tem suas particularidades, né? Disponibilizou essa ferramenta BPM junto e você pode atrelar, unir o BPM junto com o EPM para ter mais sucesso em projeto. Então aqui, a principal diferença que tem aqui, a gente destaca 2 pontos aqui dentro da lâmina. A automatização de BPM e o segundo passo é a comunicação dinâmica, né? Segundo os estudiosos aí na área de projetos, 85% dos projetos falham devido à falta de comunicação, ou seja, um plano de comunicação mal estabelecido. Aqui na nossa ferramenta de EPM, você consegue estabelecer um plano de comunicação dentro do cadastro do projeto. E para automatizar isso, a gente usa um processo de BPM, onde a gente define como que funciona o plano de comunicação com todos os stakeholders do projeto. Então, hoje em dia, fez um progresso técnico, por exemplo, dentro de um projeto, toda essa comunicação vai por e-mail ou por SMS, como você definir, para todos os envolvidos no projeto, né? Facilitando muito essa parte de comunicação. Porque se depende de uma pessoa fazer, ela pode esquecer de algum e-mail, pode esquecer de algum stakeholder e vai que esquece de um patrocinador do projeto, por exemplo. E lá dentro do plano de comunicação também tem plano de riscos, tem o termo de abertura do projeto, toda aquela área lá do PMBOK que precisa para fazer um projeto, desde o termo de abertura até o termo de encerramento, a ferramenta contempla. Bom, aqui tem boas práticas de gestão viabilizadas pela automação e comunicação. E a gente destaca 4 áreas aqui, né? Dividindo a gestão de projetos. Organização e planejamento faz parte de todo o projeto. Se você não tem um plano, você não sabe o que seguir, não sabe se o projeto está dentro do esperado ou não. Então a gente descreve aqui, ó, garanta que seus projetos estejam alinhados com a estratégia da empresa, priorize investimentos em projetos, defina o escopo do projeto e detalhe as atividades, desenvolva o cronograma e planos de ação. Na nossa ferramenta aqui de EPM, tá? A EAP do projeto é chamada aqui de planos de ação, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, tem as mesmas funcionalidades. Você pode aqui antecipar riscos, definir o plano de comunicação. Então essas aqui são as características básicas que existem na parte de organização e planejamento. E depois, para que o projeto tenha sucesso, né? Que o planejamento seja executado na sua íntegra, é necessário a execução e o monitoramento do projeto. Então, ó, faça sua estratégia acontecer, dê visibilidade às tarefas dos membros do projeto, crie um ambiente de colaboração na sua empresa, receba alertas proativos, né? O BPM, eu acredito que ele ajuda muito nessa parte de projetos, principalmente por essa questão de alertas proativos. Conseguir prever se um projeto vai atrasar ou não, informar quem está atrasando o projeto, né, qual o recurso, qual o custo desse projeto, se está dentro do orçado ou não, até chegar na fase de termo de conclusão do projeto. Aqui as abordagens, tá? Do outro lado da lâmina aqui a gente tenta explicar para você um pouquinho de cada visão. Se você olhar aqui, ó, começando de uma visão mais operacional, onde a gente tem que olhar lá na tarefa mesmo, né? Então, você pode olhar ela dentro do Docs Mobile, né? As tarefas é um recurso que está dentro do mobile, mas a gente tem um desenho aqui que mostra para você que está na casa, está no chão. Então você enxerga as coisas daqui só ao seu redor. Subindo um pouquinho mais para cima, uma visão mais tática, um gerente de projetos, por exemplo, ele está olhando através das EAPs, os cronogramas de marco.
tem um desenhozinho aqui de um avião para dizer que está uma visão um pouco mais ampla, olhando esse projeto de cima. Agora você imagina um PMO, o responsável por gerenciar mais de um projeto. Tem que ter uma visão mais ampla ainda. Então a gente tem esse desenho aqui, que ilustra aqui através de um foguete, que é a pessoa que olha lá de cima esse projeto e pode analisar um gráfico de Gantt, por exemplo, por projeto. Também temos o Gantt, o Burn Down, aqui na parte de EAPs do projeto. E aqui também tem uma parte de distribuição de tarefas bem bacana para que seja ágil a sua gestão de projetos, fácil realocação de recursos, de prazos. Bom, mudando a lâmina aqui, indo para o verso dela, a gente tenta explicitar um pouquinho mais sobre o que é essa organização e o planejamento, de uma forma ilustrativa. Então, não é pré-requisito, mas a gente, dependendo do tamanho do projeto, você pode criar o quê? O projeto. Dentro desse projeto, você tem os planos de ação, ou as EAPs, né? E dentro de cada plano de ação, você tem as tarefas. Mas isso não quer dizer que seja pré-requisito. Então, se você quiser utilizar o módulo de projetos para fazer um plano de ação, por exemplo, lá para melhorar um KPI, para quem usa IBSC, ou para quem está na área de qualidade, quer melhorar um processo, e usar só a ferramenta de plano de ação, você vai usar essa mesma ferramenta, porém não vai criar o projeto. Aqui nessa parte de projeto também, uma coisa que é muito bacana, são empresas que trabalham com projetos repetitivos. Por exemplo, um escritório de arquitetura, uma software house, que é o nosso caso, uma empresa de engenharia civil, tem projetos que são repetitivos, né? Então ele já tem um template pronto, você já tem uma sequência de atividades, um cronograma de marco pré-estabelecido. Então a nossa ferramenta permite que você crie templates de projetos, né? Inclusive mais de um. A gente tem clientes que utilizam, por exemplo, assim, abrir uma nova filial ou uma nova unidade de negócio. Isso é considerado um projeto. Então eles vão ali e fazem esse planejamento, a cada abertura de nova filial só inicia esse projeto, já vem com o template todo pronto, você aloca os recursos, os prazos e alguns parâmetros e o software gera todas as tarefas e o cronograma de marcos para você automaticamente. Depois aqui na parte de execução e monitoramento, a gente tem alguns diferenciais em relação ao Project também, tá? Ao MS Project. Se nós olharmos aqui, né, as tarefas, cada tarefa a gente tem algumas opções muito importantes. Por exemplo, comentar na tarefa. Imagine que uma tarefa está alocada para o recurso André e o meu gerente, que é a Cris, por exemplo, ela está lá analisando e ela viu aquela tarefa e viu que o André não fez o que tinha que ser feito ainda. Ela pode ir lá e comentar em cima daquela tarefa, mesmo recurso parecido com o Facebook. E o que é bacana é que a hora que ela comentou, gravou no sistema, nota que tem aqui uma mensagem, ó. Em todas essas ações que a gente faz, então, comentar, delegar tarefa, mudança de prazo, finalização de tarefa, o sistema envia um docs, uma mensagem, uma notificação para o criador dessa tarefa, para o responsável dessa tarefa e para quem está seguindo esta tarefa. Então todas as pessoas que se interessam por determinada tarefa dentro de um projeto, você pode ir lá e seguir ela, desde que tenha permissão, e as interações principais aqui você é informado através da notificação docs. Bom, outras funcionalidades que tem é mudanças de prioridade, uma opção muito bacana, né, integrada ao nosso GED, que já vem junto com o docs também, é você anexar os arquivos. Então imagine uma tarefa que tenha a planta de um projeto, no AutoCAD. Você pode anexar junto dessa tarefa. Num caso de software, você pode dar um print screen dentro de uma tela e anexar numa tarefa. Manuais de procedimento, porque pode ser imagens e pode ser documentos também de Word, PDF. Uma instrução técnica, uma instrução de trabalho pode ser anexada dentro da tarefa também. Temos a opção de lembrar-me. Em projetos a gente fala muito da técnica Pomodoro, aquela que a gente diz assim, vou trabalhar aqui agora 20 minutos e depois eu vou parar para dar uma descansada. A gente tem aqui também dois jeitos, né? Você pode usar essa técnica do Pomodoro ou pode usar essa parte do lembrar-me, que é um agendamento, tipo essa tarefa eu vou olhar só hoje às 4 horas da tarde. Você agenda e o software lembra você de maneira automática. Um recurso muito interessante para quem trabalha com serviço, né, é o cálculo do custo hora-homem, é o apontamento de horas.
Se a gente deixa para isso as pessoas fazerem de maneira manual, às vezes elas esquecem, são humanos, podem errar. Então a gente criou um contador de tempo automático. A gente tem um recurso lá que cada vez que você vai trabalhar nessa tarefa, você foca nela, né? O sistema já abre, fica toda essa tarefa visível na sua tela e começa a ter um contador de tempo automático, sem o usuário ter que se preocupar em estar apontando o tempo. E depois o sistema com isso ele aponta quanto tempo cada técnico ficou em cima de cada tarefa, você tem condições de fazer análises, gráficos em cima de cada tarefa, quanto tempo esse recurso tinha disponível e quanto tempo ele ficou trabalhando para medir sua capacidade ociosa. Temos alguns recursos aqui também de saber assim, quem interagiu com essa tarefa. O que isso quer dizer? Você é um técnico menos experiente, chegou uma tarefa para você fazer. Quando ela chega e já mostra a fotinho ali, por exemplo, que já passou pelo Gabriel, por exemplo, que é o nosso gerente de projetos. Tu vê a fotinho do Gabriel, tu já fica um pouco mais tranquilo. Ou seja, já passou por ele, então é sinal de que a coisa foi analisada, né? Então é um recurso visual que no dia a dia faz bastante diferença no uso dessa ferramenta. A questão de linha do tempo, né, ou uma timeline, como queiram, é um recurso que mostra todo o histórico dessa tarefa, desde sua criação, qualquer interação, mudança de prazo, mudança de prioridade, anexo de arquivo. Toda a vida dessa tarefa, ela vai gravando uma timeline e mostra para você de forma ordenada para que você acompanhe o desenvolvimento dessa tarefa. E para a gente continuar aqui, temos aqui também a parte de instruções técnicas, que é um documento bem objetivo para ser usado. Geralmente quando você vai delegar uma tarefa para um técnico menos experiente ou que está entrando novo em determinado projeto, que são as instruções de como ele deve proceder, resolver determinado tipo de tarefa, né? Então permite que você associe uma instrução de trabalho orientando como ele deve proceder. E por fim aqui nós temos essa parte de comunicação, um grande diferencial, né? As pessoas vão trabalhando nas tarefas e quem está seguindo, quem está gerenciando o projeto, quem criou a tarefa, vai recebendo essas mensagens de maneira automática. Dando alguns exemplos aqui de alguns clientes que utilizam a ferramenta, nós mesmos, dentro da EMA, né, a gente gerencia todos os nossos projetos através dessa ferramenta. Então, desde lá da área do suporte, né, a parte de saque e ouvidoria, a gente também usa esse módulo de tarefas, tá? Então, o pessoal abriu uma tarefa nova dentro do nosso saque. A gente vai lá, abriu a tarefa, às vezes delega, passa para análise. Quando passou para análise, o técnico não conseguiu resolver, vai para o setor de desenvolvimento, que é um nível acima do analista de suporte. O desenvolvedor resolveu a tarefa, ou finalizou ela, ou comentou em cima dela, toda a cadeia das pessoas que passaram vão sendo avisados, desde que queiram ser avisados, né, sobre o andamento dessa tarefa. E aí você pode configurar um BPM para estar alertando o seu cliente sobre a situação, sobre o andamento dessa tarefa, tá certo? E ele funciona também na parte mobile, né? Então tu imagina um gerente de projetos que está aí na rua, quem está executando o projeto está lá com essa tarefa, está apontando, documentando o projeto, tudo de maneira online ali dentro do seu smartphone ou tablet. Temos também o Meu Docs, que é uma tela onde mostra todas as tarefas que você tem para serem realizadas, as tarefas que estão com você. Você consegue ver as tarefas por cores, amarelo, verde, vermelho, enfim, cada cor define uma prioridade, que também é configurado no cadastro de prioridade, a gente tem vídeos ali explicando. E temos aqui alguns painéis de desempenho, que já vem pronto na ferramenta, para você analisar assim, qual o tipo de tarefa que mais foi criada dentro desse mês, qual o técnico que está sendo mais efetivo, qual o técnico que mais delega tarefas, quem delegou 80% das suas tarefas. Será que a pessoa está sendo efetiva? E você pode usar isso também para fazer treinamento da sua equipe, né? Porque você pode ir lá e clicar e rastrear, por exemplo, quais foram as tarefas que foram delegadas por esse profissional. Então é uma ferramenta bem completa para gestão de tarefas, gestão de projetos, planos de ação. O que é bacana nela, diferente de um MS Project assim, ou de alguma outra ferramenta de projetos, Project Builder, por exemplo, é que você tem a parte de BPM integrada, né, que permite você automatizar praticamente todos os processos do PMBOK.
e com isso dar vida aos seus projetos. Beleza, pessoal? Espero ter sido claro aí com vocês. Valeu, até mais.